Eu sempre acordo muito cedo, então eu fico com essa mania me perseguindo, né. Vamos lá, vamos chegando. Mais um dia maravilhoso, mais uma live aqui com vocês, mais um dia ao vivo aqui com vocês. Vão chegando, vão entrando, sejam muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica e essa daqui é mais uma live de aquecimento, onde eu já falei para vocês que eu estarei fazendo lives todos os dias para te deixar preparada para a semana desbloqueando emagrecimento, tá bom? E o que vai acontecer nessa super semana, né? Primeiro de tudo, essa super semana vai acontecer dos dias 23 a 30 de junho e lá eu vou te mostrar o passo a passo para você que é mulher conseguir recuperar a sua autoestima sem dietas extremas emagrecendo, tá bom? Então, para quem que vai ser este evento? Esse evento, como eu falei aqui, é para você que é mulher, para você que está com a autoestima baixa, que já não se reconhece mais, não aceita mais o corpo que está vivendo, né? Para você também que não aguenta mais estar acima do peso, que está aí com sobrepeso, já tentou emagrecer de alguma forma e não conseguiu. Então esse evento é destinado para todas vocês, tá? E para se inscrever nele é bem fácil. Se você está me assistindo aqui do YouTube, na descrição do vídeo, o link vai estar lá, é só você clicar e se inscrever. E se você estiver me assistindo aqui do Instagram, o link de inscrição para a semana vai estar lá na minha bio. Então, terminando a live, é só correr lá no meu Instagram e clicar no link da bio que você já consegue se inscrever. E para a gente continuar, qual vai ser o tema dessa live de hoje, né? O tema é a real razão porque você desiste na segunda semana. Para a gente continuar, me conta já aqui nos comentários que eu quero saber de vocês o que já te fez desistir na segunda semana. Isso já aconteceu com vocês? Eu quero saber aqui. Então já vai me contando nos comentários para a gente ir seguindo a nossa live, tá? E seguindo, partindo dessa primeira pergunta, né, que eu falei aqui para vocês, eu quero saber também se vocês acham aí na visão de vocês, ou se vocês já se sentiram dessa forma, né, que uma mulher que desiste logo na segunda semana, ela é fraca. Vocês acham que ela é fraca? Ou vocês já se sentiram fracas, né, por desistir na segunda semana? Porque isso acontece de uma forma mais frequente e comum do que vocês imaginam, do que vocês pensam, tá? E aí, partindo dessa segunda pergunta, vem sempre aquelas frases na cabeça, né? Ah, mas eu até tento, já tentei, já, mas eu sempre acabo desanimando. Comigo não dura mais do que 1, 2 semanas. Eu começo super empolgada, mas passa uns dias, bate o desânimo, o cansaço, e aí eu acabo largando tudo. Sempre aparecem essas frases comuns aí, né, que perseguem a gente. Mas na verdade, eu já adianto aqui para vocês que não tem nada a ver com você ser fraca, né? Com fraqueza, com o fato de que você não é capaz, que você não consegue. Não tem nada a ver com isso, né? Muitas das vezes isso acontece, dessa desistência logo na segunda semana, essa falta de continuidade, de constância nos treinos, justamente partindo daquele ponto que eu já falei em uma das lives de aquecimento aqui, que é a gente se apegar para começar essa mudança, dar o start nessa mudança, somente a motivação. Então você vê alguma coisa que aconteceu ali, né? Um vídeo, alguém falando, te deixou motivada, você decidiu que ia mudar, e aí você vai toda empolgada e começa aquela primeira semana, né? E já vai os 5 dias da semana. Não, agora eu vou. Nunca treinou, e aí já vai os 5 dias seguidos, às vezes até final de semana. E aí na segunda semana, você vai essa primeira cheia de expectativas, cheia de empolgação. Na segunda semana já começa a bater o desânimo, essa motivação ela já começa a decair porque você se apegou única e exclusivamente nela. E outra coisa muito importante que acontece também, e a gente às vezes não se liga, tá? É essa mudança brusca do 8 a 80. Você não fazia nada e aí de repente você ficou motivada e já quer ir todos os dias, né? Então isso assusta o seu corpo, o seu cérebro, porque lembram que eu já falei para vocês
que o nosso cérebro, com o decorrer dos anos, com a evolução que nós tivemos, ele foi programado para poupar o máximo de energia possível. Então imagina o susto que vocês dão nele, no corpo, de mudar assim de uma vez, né, do 8 a 80. É muita novidade, e aí a tendência é ele trabalhar para que você guarde mais energia ainda do que ele já trabalha. Então a tendência é na segunda semana você acabar decaindo essa motivação, né? Então isso não pode acontecer. E por que você acha que toda vez que você tenta começar, né, chega na segunda semana, parece que tudo dá errado e você já desanima de novo? Justamente porque acontece isso que eu falei, esse ciclo, essa mudança repentina do 8 a 80 e o fato de você se apegar única e exclusivamente só na motivação. Aí a gente cria ali uma baita de uma expectativa e a gente acredita, né, vocês acreditam que já nessa primeira semana o fato de mudar assim do 8 a 80, ir todos os dias, já vai te gerar um baita resultado. Você espera o resultado já de cara logo nessa primeira semana. E não é assim que acontece, gente. Ó, muita gente aqui não sabe, mas o nosso corpo, quando a gente muda, tá? Não só para quem é sedentário e vai iniciar uma rotina mais saudável, né? Mudança comportamental, mas para quem já tem uma rotina de treino e às vezes muda o treino, muda o estímulo, o nosso corpo ele sempre busca adaptação. Então a gente sempre passa por uma fase que se chama fase de adaptação, né? Uma fase transitória aí de adaptação. E essa fase, ela geralmente dura de 1 a 2 semanas. Então, vindo para uma pessoa, né, de exemplo aqui, que não fazia nada e começou essa rotina. Vai mudar uma rotina completamente sedentária, hábitos completamente não saudáveis para hábitos saudáveis, vai começar a se movimentar, a se exercitar. Ela passa por essa fase de adaptação na primeira e segunda semana, né? Então vocês têm noção de que a primeira semana ali que você tá empolgada, que você tá esperando o resultado, você tá simplesmente levando o seu corpo só a preparar para essa fase de adaptação. Ele tá começando a se preparar para essas mudanças. Então, é por isso que muitas das vezes, né, quem começa a treinar, quem é novata e vai treinar, faz lá o primeiro dia e por mais leve e tranquilo que o treino seja, no dia seguinte a tendência é que fique toda dolorida, toda inflamada, né? A musculatura é o que eu falo para as minhas alunas que são as dores boas, as dores da recompensa. Mas isso acontece por conta dessa adaptação. Você deu um susto no seu corpo, né? No seu cérebro ali, você deu um novo estímulo. E isso faz com que você gere inflamação no corpo, mas não é uma inflamação ruim, e aí gera aquelas dores pós-treino, tá? Por conta de toda essa fase transitória. Então, como a gente pode esperar que tenha já mudança, resultado na primeira semana, se ela é simplesmente uma fase adaptativa? A gente vai começar, de fato, a ver algum resultado a partir da terceira semana. Então, a gente não pode esperar que o corpo mude, né? De um dia para o outro. Uma coisa que acontece muito é essa falta de clareza. A gente acha que chegou no sobrepeso, nos 10 quilos a mais aí, né? No corpo que hoje a gente olha no espelho e não se reconhece, do dia para a noite. Mas não foi do dia para a noite, levou-se um tempo, e muito tempo, tá? Isso não acontece no decorrer de um ano, é de 2 anos para mais. O que acontece é que a gente põe essa máscara, né, essa venda, porque as coisas que levam a gente até o caminho do sobrepeso, da obesidade, geralmente são coisas que trazem prazeres, né? Que são boas. Então a gente acaba passando aí essa fase sem perceber. E aí, quando a gente se dá conta, é aquela bomba, né? Você tá ali num corpo que você não quer estar, bate o desespero, e aí nesse desespero você acha que fazendo essa mudança brusca, abrupta, você já vai ter resultado logo de cara, sendo que não foi assim que você chegou, né? Você não ganha 1 quilo em uma semana, leva-se um tempo. Lembram que em uma das lives eu dei o exemplo aqui para vocês do quanto é difícil a gente conseguir ganhar 1 quilo, né? A gente tem que consumir muita caloria, é muita caloria mesmo, assim. Então leva-se um tempo, em torno de 5 dias aí para a gente conseguir ganhar 1 quilo. Então olha só, média de 5 dias para você ganhar 1 quilo. Então imagina só você chegar a 10 quilos a mais, né? É um tempo aí que se leva para você conseguir, comendo de forma descontrolada. E claro que se você sofre de compulsão alimentar,
Você precisa identificar o que está te gerando essa compulsão, precisa identificar isso. Muitas vezes a gente não consegue identificar e procurar ajuda psicológica, porque não é normal uma pessoa que tenha compulsão e todos os dias come cerca de 7.000 calorias a mais do que ela precisa, tá? Porque é muita comida, então essa pessoa ela precisa de ajuda. E aí você pode até pensar, né, depois de toda essa explicação que eu dei, acho que o treino não é para mim, né? Eu não gosto de treinar e tal, o meu corpo não responde bem, eu não vejo diferença nenhuma. Mas você já passou dessa fase que eu acabei de falar para vocês de adaptação, para saber se o seu corpo de fato não responde bem? Você pode até falar que não gosta de treino e você está no seu direito de não gostar. Mas isso acontece também porque você talvez não entenda a real importância do que o treino vai trazer para sua vida, do que o treino vai trazer para você, né? E aí você se apega mais ao fato de você não gostar. E mais um ponto, a gente não precisa, a gente na verdade não precisa não, a gente não deve fazer só o que a gente gosta. Muitas de vocês trabalham com o que não gosta, mas você trabalha porque precisa pagar as contas, não é? Precisa pagar a escola dos filhos. A mesma coisa o treino. Você não precisa gostar para fazer, você precisa entender a importância dele na sua vida, os benefícios que ele vai te trazer. Então, se você passa dessa fase transitória de adaptação, aí sim o seu corpo ele vai começar a responder de uma forma positiva. Aí você vai começar a ver melhora para aí sim você ter esse tipo de questionamento ou não. Mas se você desiste ali nessa segunda semana, como você fala que o seu corpo ele não corresponde bem, né, ao estímulo do treino, se você nem sequer deu o tempo que precisa, o tempo necessário para isso? E eu tô falando aqui de semana de adaptação, você indo treinar consideravelmente, no mínimo 3 vezes na semana, tá? Não é você ir treinar um dia essa semana, aí na segunda semana mais um dia e falar que passou da fase de adaptação e o corpo não corresponde bem, porque isso também acontece muito, né? Às vezes a pessoa ela quer o resultado ali, mas ela não faz o mínimo de esforço. Então, assim, é ruim você sair do 8 a 80, querer já treinar todos os dias para algo que você nunca fazia, mas também é ruim que você treine um dia e depois na outra semana mais um dia, né? Você precisa manter uma média ali. Eu costumo falar para as alunas quando elas saem dessa zona de conforto para uma zona mais ativa, de manter pelo menos, no mínimo, 3 vezes na semana. Seria o ideal para que o corpo passe por essa fase de adaptação e o cérebro e o corpo entendam essa mudança, porque aí não vai ser algo tão abrupto na sua rotina, né? Você não vai dar um susto tão grande. Então, a chance de você criar aderência, né? Criar um novo hábito é muito maior do que você empurrar aí de uma vez, né? Saindo do 8 a 80. Porque acontece muito isso, tá? Quando eu trabalhava na sala de musculação, eu pegava muita gente iniciante que aí nunca fez nada, ia mudar, e na primeira semana já queria ir todos os dias, e aí na segunda semana já sumia, na terceira semana nem ia mais para academia. Agora, os alunos, isso daqui são dados, ainda minha experiência, trabalhei muitos anos na sala de musculação, que fugiu a palavra agora, se propunham a ir só um dia sim, um dia não, né, manter ali a média de 3 dias na semana, eles criavam uma constância muito maior e a tendência também de continuar. Então, eles eram alunos que acabavam tendo mesmo esse hábito e frequentavam muito mais a academia, né? E tudo isso que eu acabei de falar aqui agora para vocês, eu quero saber também, já aconteceu com você? Se não aconteceu com você, tem alguma pessoa que você conhece que já passou por isso, certeza. Porque é muito comum, isso acontece com mais da metade da população, né? E se você se identifica com isso que eu falei até aqui, até agora, até esse momento, não deixa de se inscrever na Semana Desbloqueando Emagrecimento, tá? Não esquece, é muito importante que você participe, porque lá a gente vai conseguir tirar todas essas máscaras, todas essas vendas que estão tampando os seus olhos e fazer com que você comece a ter essa mudança de uma vez por todas, né? Então não deixa de se inscrever, tá bom? E por que você acha, né, que é sempre tão fácil para você começar e tão difícil para você continuar? Por que você acha que isso acontece? Tendo base já com o que eu falei aqui nessa primeira sequência da live, né?
E isso acontece justamente pelo fato de você se apegar exclusivamente na motivação, né? Então é muito fácil você começar. É fácil. Você vê um vídeo ali que inspira, né? Um vídeo motivacional que é do seu gosto, que te atrai, então você cria 100% de motivação e você decide 100% que vai mudar. Mas aí acontece justamente o ciclo que eu acabei de explicar para vocês e a partir da segunda semana essa motivação ela já cai ou até zera, né? E aí se torna muito difícil, você cria essa expectativa da mudança logo na primeira semana, e aí se torna muito difícil que você continue. Então a gente precisa começar a identificar esses pontinhos que barram você dessa constância e tentar ir modificando eles aos poucos para que você crie de fato essa constância. E o primeiro deles é entender a real importância do exercício na sua vida, né? Não é só a questão ali do gostar. Ah, eu não gosto, então não vou fazer. Não, não é isso. Porque você não é mais criança, né? Já falei isso aqui várias vezes. Você não tem que fazer só o que você gosta. O seu filho você não deixa fazer só o que ele gosta. Você manda ele fazer coisas que ele precisa fazer porque você sabe que aquilo faz bem para ele. Então a mesma coisa para você. Quando você era criança, se você não tem filho, sua mãe não deixava você fazer tudo o que você queria. Ah, mãe, não vou tomar banho hoje. Você tinha que tomar. Sua mãe fazia você tomar banho porque ela sabe o que acontece se você não tomar banho. Então, a mesma coisa em relação ao exercício. O primeiro ponto é você entender e enxergar a real importância, né, que ele vai trazer para você e para sua vida. E agora, me diz aqui nos comentários também, por que você acredita, né? Por que você acha que é tão difícil manter essa palavrinha que eu já falei aqui várias vezes, constância. Criar constância em relação a essa prática de exercício físico. Por que vocês acreditam que é tão difícil? O primeiro ponto, né, de criar a constância aí, é justamente o fato de você não entender a importância do exercício. Então você se apega mais ao fato de que você não gosta e de que você não quer fazer e não vai fazer, do que ao fato de ser importante criar constância para ter o benefício a longo prazo para você. Então, o primeiro ponto é esse, você precisa entender isso, sabe? Porque assim, vocês querem daqui, sei lá, 15, 20 anos ter autonomia de tomar banho sozinhas, limpar o bumbum sozinhas, né? Ir até o banheiro sozinhas, fazer as atividades diárias que hoje vocês fazem sem nenhuma dificuldade sozinhas, ou daqui a esse tempo vocês querem alguém para estar tomando conta de vocês? Porque se você não entender agora a real importância dessa mudança, da prática do exercício na sua vida, a tendência é que aconteça isso. Imagina só que desconfortável alguém limpando o seu bumbum. Então é muito ruim, né? A gente precisa entender essa importância. E aí, partindo desse princípio, eu vou te fazer aqui uma pergunta bem reflexiva. Será que você não está desistindo de você, né? Será que você não está desistindo de você por ainda não entender exatamente isso que eu acabei de falar, como seu corpo e sua mente realmente funcionam nesse processo? Será que o fato de você desistir já na segunda semana, né, não ter conseguido criar ainda essa constância nos treinos, é exatamente esse? Você não enxergar a real importância aí para sua mente, para o seu corpo, nesse processo de mudança? Porque muitas vezes não, acho que em todas as vezes, é exatamente isso que acontece. Você não enxerga essa importância, você mascara ela e você se apega mais ao que você quer fazer. Porque não é algo que vai acontecer hoje, né? Essa dependência de alguém para cuidar de você, essa falta de saúde. Não, isso, assim como o ganho de peso, leva-se um tempo. É um trabalho que você vai gerando ali. Por exemplo, quando uma pessoa ela se torna diabética tipo 2, ela não conseguiu isso dentro de um prazo de um ano, de um mês. Não, levou-se um tempo até que ela chegasse nesse ponto. Então foram anos colocando bombas calóricas, coisas que fazem mal, destruindo o corpo dela aos poucos, até ela chegar nessa fase, nesse ponto de ser diabética. Então é exatamente assim que funciona, né? E agora, e se você conseguir aprender a construir essa constância do jeito certo? E se isso fosse possível para você? E se fosse possível você fazer isso
e ter essa mudança de uma vez por todas. Porque é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês na semana Desbloqueando Emagrecimento. Lá você vai ver todas as oportunidades, né, de desfazer esse jogo e virar ele para você, a seu favor. Então é muito importante, né, que vocês não esqueçam da inscrição. Tem que se inscrever, tá? Por quanto tempo você acredita, né? Por quanto tempo mais você vai aceitar viver nesse ciclo que só afasta, só te afasta do corpo, da saúde e ali da vida que você merece ter? Por quanto tempo mais você vai continuar seguindo nesse ciclo? Você vai aceitar isso para você? Gente, isso não é algo legal, tá? Não é uma coisa boa, né? A gente aceitar viver nesse processo. E não é porque não apareceu algo agora que te faça enxergar isso, né? Algo ruim, para que você tenha que mudar. É o que eu falei, você não vai continuar com a mesma idade para sempre. Você não vai ficar mais nova com o passar do tempo. Muito pelo contrário, a tendência é que você fique cada vez mais velha. E cada vez mais velha requer cuidado, mais cuidados, cada vez mais cuidados. Então, quanto mais você posterga isso, quanto mais você adia isso, mais difícil vai ser quando você resolver mudar, quando você tiver que mudar. Então, se não for por amor, vai ter que ser pela dor, mas você vai ter que mudar, uma hora ou outra. O que eu tô tentando fazer com que vocês enxerguem aqui nessa semana de lives de aquecimento, né, para a semana Desbloqueando Emagrecimento, é exatamente isso, que vocês não esperem que a dor chegue para mudar, que vocês mudem agora, enquanto essa dor ela ainda não chegou, porque vai ser mais fácil. E você já percebeu que isso não é o que eu tô falando aqui, né? Não é só sobre treino ou dieta. Eu tô dando os exemplos de treino e dieta, mas não é só sobre o treino e a dieta. É muito além disso, né? Porque o treino não é nem dieta, o treino é a reeducação alimentar. Você aprender a se alimentar novamente, ele vai muito além de só isso. É justamente para que você consiga ter prosperidade em todos os outros âmbitos, ambientes da sua vida, né? Na sua disposição, no sono, na sua qualidade de vida em relação a brincar com seu filho, aproveitar momentos com eles. Então, o que eu tô falando aqui, né, esse assunto, é sobre você, principalmente. É sobre como você tem se sentido, sabe? Será que você tá se sentindo bem? Será que você tá realmente feliz? É sobre a vida que você quer para você. Qual é a vida? Vocês já pararam para pensar qual é a vida que você quer para você daqui a 10 anos? Se o que você está fazendo hoje vai te fazer chegar nela, vai te fazer ter essa vida? Porque muitos de vocês, eu falei isso também em uma das lives, a gente perdeu um pouco esse poder de questionamento, de raciocinar. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito nessa vida, né? O que eu quero para mim? Qual é o verdadeiro sentido da minha existência? Vocês já pararam para se questionar em relação a tudo isso? Quais são os meus princípios e valores? O que eu quero para mim, né? Será que o meu eu de 10 anos para frente, né, do futuro, vai agradecer o que o meu eu do passado está fazendo agora para eu chegar onde eu quero? Às vezes vocês nem sequer pararam mais, né? Vocês nunca pararam para pensar sobre isso, porque a gente está perdendo cada vez mais esse poder de questionamento, de autonomia. Então, às vezes, você está só vivendo no automático. E isso acontece muito em relação à alimentação. Às vezes, vocês estão comendo coisas que vocês nem sabem o porquê. Vocês só simplesmente estão comendo porque estão vivendo nesse botão automático. Então, se você para pensar, né, se você começa a criar novamente esse poder de questionamento, você para, mas por que eu estou fazendo isso? O que eu quero com isso? O que eu vou ganhar com isso? O que isso vai me trazer de bom? Agora, o que isso vai me trazer de ruim? Então, começa a se questionar sobre as atitudes que você tem tomado, sobre as coisas que você faz, para que você consiga, aos poucos, ganhar de volta essa autonomia, esse controle da sua vida. É isso que a gente tem que ter. Ultimamente, a gente está vivendo cada vez mais no automático. A gente está inconsciente, a gente toma atitudes que a gente nem sequer sabe o porquê. E isso não é legal, porque nunca vai levar vocês ao sucesso que vocês tanto esperam. Se é que esperam, né? Se é que esperam. Porque se eu fizer esse questionamento numa roda de 10 amigos aqui, de 10 pessoas, quase nenhuma, acho que uma, chutando alto, vai saber me responder.
qual é o propósito dela aqui, qual é a essência, né? Os valores, os princípios que ela tem, o que ela espera daqui a 10 anos. Muitos vão ficar pensando e pensando e pensando e não vão saber, sabe? Então a gente precisa criar essa autonomia de volta. Sabe aquela sensação assim que acontece, né, de comigo nunca dá certo. Eu começo e logo desanimo. Já aconteceu com você? E não só em treino, tá? Em tudo. Como eu disse, eu não tô falando aqui só em relação a treino e alimentação, mas em todos os ambientes. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes isso. Você já pensou assim alguma vez na sua vida? Não é possível. Eu tenho certeza que você já pensou. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu tô falando desde o início lá da live. Isso não é um sinal de fraqueza. Isso não significa que você seja fracassada, que você não seja capaz. Isso não é sinal de preguiça, porque muitas vezes as pessoas apontam o dedo, né? As pessoas elas são muito boas em apontar o dedo uma para as outras. E falar, mas você é preguiçosa, você não tem vontade de fazer as coisas. Não é falta de vontade, não é preguiça, nada disso. O que ninguém te explicou, talvez até então, até essa live, é que, na verdade, como eu disse lá no início, o teu cérebro está tentando te proteger do desconforto da mudança. Lembra que eu falei que o cérebro ele foi programado, né, com o decorrer dos anos, com a evolução que nós tivemos, a poupar o mínimo de energia que a gente tem? E esse mínimo de energia, quando eu digo isso, é em relação a tudo. É em relação a você ter que se exercitar, a você fazer esses questionamentos que eu acabei de falar aqui. Qual é o seu propósito aqui na Terra? Quais são os seus princípios e valores? Então, quando o cérebro ele vê essa oportunidade de fazer você não ter mais esses tipos de questionamentos, né? Ele tá fazendo você poupar energia. Demanda uma energia do caramba você pensar, você raciocinar, você ler um livro, você entender o livro, você ter ali uma interpretação de texto. Muitas pessoas não sabem mais nem interpretar um texto, não sabem narrar um texto, falar aqui um texto. Então, é justamente isso que muito provavelmente está acontecendo com você durante todos esses anos, né? O seu cérebro está criando cada vez mais camadas e mais camadas para te proteger disso, desse gasto, né, de energia, desse desconforto de sair da zona de conforto. Mas olha, é justamente na zona de conforto que a gente evolui, que a gente tende a evoluir. Quando a gente começa a entender isso, né, começa a tentar pegar coisas boas da zona de conforto para que a gente evolua, o céu é o limite, a gente vai longe. Então a gente não pode só ficar reclamando. O que vai adiantar você ficar reclamando de uma situação que não está no seu controle mudar, sabe? Não tem o que você possa fazer que vai mudar. Reclamar vai adiantar? Ficar se lamentando, ficar no papel da coitadolândia, vai fazer essa situação mudar? Não vai. Então a gente precisa começar a tentar enxergar oportunidades, algo que realmente vai me acrescentar para que eu consiga evoluir. O Cortella, ele fala uma frase que eu até postei aqui uma vez, eu não sei se eu vou saber falar exatamente ela, mas é mais ou menos assim: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. É exatamente sobre isso. É isso que vocês têm que ter em mente. Vocês nunca perdem. Quando vocês começam a entender isso, ou vocês ganham ou vocês aprendem. Vocês vão longe, o céu é o limite, a gente não pode só se questionar. Então, quando acontece alguma situação desconfortável, algo que te deixa triste, para e pensa. Se eu ficar aqui choramingando, me lamentando, xingando, vai mudar o que já aconteceu? Não. Agora, se eu pensar em uma solução para resolver esse problema, eu vou aprender com ela? Muito provavelmente. Então, é mais ou menos isso que vocês têm que ter em mente, sabe? Porque, como eu disse, o nosso cérebro ele não gosta de gastar energia com coisa nova. Tudo que é novo vai demandar energia, vai demandar esforço. É igual quando você vai começar num trabalho novo. Você não tem que ter o período de adaptação ali para aprender tudo, toda a política da empresa, toda a rotina da empresa, né? É exatamente isso que acontece em relação ao treino quando você começa. Você precisa dessa fase de adaptação e o seu cérebro ele não gosta disso. Você acha um saco quando você começa numa empresa nova e você tem que passar por essa fase de adaptação, período de experiência, aprender toda a política da empresa, todas as normas, todas as regras, mas você vai lá e faz. Você dá o seu melhor todos os dias. Por quê? Porque você precisa daquele emprego.
Se você não tiver ele, você não vai conseguir pagar as suas contas. A mesma coisa em relação ao treino. Você precisa do treino tanto quanto você precisa do emprego. Porque se você não tiver o treino na sua vida, daqui 10, 15 anos, você vai estar na merda. Literalmente na merda. Você vai estar se bombardeando de remédio, cheia de dor, talvez sem autonomia de fazer atividades que hoje você faz sem dificuldade. Então é exatamente sobre isso que vocês têm que entender que funciona ali. E o seu cérebro, ele acha isso um saco, ele não vai querer. Mas o fato de você não enxergar a real importância em relação ao treino faz com que você desista. Já no trabalho você não desiste. Principalmente quando você sabe que o resultado ele não vai vir rápido, quando você não vê o resultado logo de cara, né? Então não vai ser nessa primeira nem nessa segunda semana que você vai perder 10 quilos. Não vai, isso é impossível de acontecer. De forma saudável e natural, não é assim que acontece. Pode até ter casos de alguma amiga, né? Alguém que você viu na internet falou, nossa, na primeira semana eu consegui perder 10 quilos. Isso pode até acontecer, mas não é algo que é saudável, não é algo que é sustentável. Então, muito provavelmente, esses 10 quilos vão ser reganhados de novo, né? Eles vão voltar novamente. Talvez esses 10 quilos voltem até o dobro. Então, eles virem 20. A gente precisa que algo sustentável nos acompanhe nesse processo, né? E é por isso que a maioria de vocês desiste já na segunda semana. É por isso que a maioria desiste. Mas sabe o que muda esse jogo, né? O que a gente faz para que esse jogo mude? Como eu falei lá desde o início, é parar de focar só no resultado final e começar a enxergar o treino, né? Essas mudanças como uma ferramenta diária de autocuidado. É começar a enxergar que quando a gente vai treinar, o corpo ele libera ali hormônios, né? Que trazem a sensação de prazer, de bem-estar, né? Que diminui o nosso nível de estresse. Então a gente precisa começar a focar nessas outras coisas, nessas outras mudanças. Ele traz um aumento de força, tanto força física quanto força mental. A gente também estimula muito o nosso lado mental ali quando a gente está treinando. Não é só o lado físico, não é só o fato de emagrecimento, né? Enfim, de resultado na balança, é muito além disso. E quando você muda isso aqui, ó, que eu sempre falo, né? A mudança principal é aqui que acontece, não é aqui no corpo. Então, quando você muda isso daqui, você começa a mudar o jogo, você começa a entender o game, você começa a ganhar ele, você começa a vencer. Então, quando a mudança ela ocorre aqui, ó, vai responder de forma positiva, vai acontecer gradualmente, de forma natural, não tem jeito. Então o problema nunca foi você, né? Nunca foi o fato de você não ser capaz. Foi só o caminho que te fizeram acreditar que é o certo até então. É só o caminho que fez, né, com que você acreditasse, que você enxergasse só aquilo como certo. Então, a partir de hoje, a partir dessa live, vocês não vão mais enxergar o treino desse jeito, tá? Vocês vão enxergar o treino exatamente como eu disse para vocês. E vocês vão também, não só isso, para toda a diversidade que acontecer na vida de vocês, vocês vão começar a parar e pensar. Criem esse poder de autonomia de novo. Se eu ficar pé da vida e ficar aqui chorando, reclamando, vai adiantar? Vai mudar o que já aconteceu? Tá no meu controle mudar desse jeito? Não tá, então não vai adiantar. Vamos pensar em uma solução. Agora, tá sob o meu controle fazer esse jogo mudar, fazer isso que aconteceu mudar? Tá. Então o que eu preciso fazer para que isso mude? E aí eu vou fazer também. Lembra, você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. A partir do momento que essa frase internalizar aqui em você, você vai conseguir mudar esse jogo para muito melhor. E você vai conseguir ser capaz de fazer tudo que você se propuser a fazer, tá bom? E por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Foi muito bom, esse bate-papo rendeu pra caramba. Até lembrei a frase do Cortella, achei que eu não fosse lembrar, mas eu gosto muito dessa frase. Inclusive, acho que eu vou até tatuar ela no meu corpo, viu? Porque faz total sentido, assim, eu adoro o Cortella, ele é muito bom. Inclusive, já fica aqui indicação para vocês, né, de pessoas a seguir no Instagram que vão acrescentar algo positivo. Não esquece que amanhã a gente fará a nossa próxima live, a 1h, tá bom? Então, eu espero vocês aqui amanhã, já se programem aí. Domingão e sabadão não tem desculpa, hein? Tem que estar presente, tem que estar junto.
E não esquece que tá chegando a semana Desbloqueando Emagrecimento. Gente, faltam só 8 dias. Já já vai estar dando para contar aqui, ó. Só em uma mão, em uma palma da mão, tá? E para a gente finalizar e vocês não esquecerem, para se inscrever é bem fácil. Lembrando, se você está me vendo aqui do YouTube, o link de inscrição vai estar na descrição desse vídeo. E se você está me vendo do Instagram, o link está lá na minha bio. É só se inscrever. Menos de 5 minutos, bem rapidinho. Até mais! Encerrando.